Bom, vamos lá. Olá, boa noite a todos. Em nome do Colégio Oswaldo de Andrade, gostaria de dar boa noite a todos aqui presentes e aos que estão nos acompanhando pela internet através do site da escola. Meu nome é Marcelo Poleto e faço parte da equipe do Colégio Oswald. Hoje estamos iniciando o Biscoito Fino de 2011. O ciclo de palestras Biscoito Fino é um momento no qual convidamos toda a comunidade da escola para discutir temas contemporâneos importantes no campo da cultura, da arte, da ciência e da política. Para nós, a escola deve ser um espaço para o debate público e troca de ideias. E essa é a nossa intenção com esse evento. A nossa primeira convidada de 2011 é a psicanalista e escritora Maria Rita Kell, autora, entre outros, dos livros Sobre Ética e Psicanálise, Videologias e O Tempo e o Cão. Maria Rita Kell tem se dedicado a refletir em suas produções sobre assuntos fundamentais para nós que trabalhamos com educação, como a questão da ética, da política e das novas organizações familiares. É para falar sobre esse último tema, família, que a convidamos a conversar aqui conosco. Vou passar a palavra para Maria Rita e, ao final de sua palestra, abriremos espaço para as perguntas de vocês. Quem estiver nos assistindo pela internet também pode enviar perguntas para a nossa convidada durante a transmissão. Com vocês, Maria Rita Kell. Muito bem. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Sandra Kutar, que está por aí. E obrigada a vocês todos de estarem aqui, pelo interesse. Eu não estou acostumada a não ver as pessoas, mas parece que essa é uma necessidade da transmissão pela internet, né? Eu fico mais à vontade se eu, pelo menos, sei quem está dormindo e quem está acordado. Mas então vou fingir que ninguém está dormindo. Bem, o tema é o tema da família, é um tema amplo, não é? A Sandra me passou um mote muito bonito, mas sobre o qual eu não saberia. Talvez ele esteja um pouco inspirando o verso do Caetano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Bom, talvez isso tenha a ver com a família, no sentido de... esse verso me faz pensar nas diferenças muito particulares entre as pessoas, né? Se cada um é que pode dar conta da dor e da delícia de ser o que é, talvez nos ajude a pensar a família como, ao mesmo tempo que é uma instituição social, eu não preciso nem repetir isso, ao mesmo tempo que ela tem algum padrão ainda na nossa cultura, mas quanto mais... Eu não sou terapeuta de família, mas é evidente que a gente escuta as famílias através das clínicas individuais. Quanto mais a gente escuta, mais a gente percebe que não tem nada menos padronizado do que a família, a não ser na estrutura. Na estrutura que é quase simbólica. O que eu quero dizer com isso? Para você chamar um agrupamento de família, e isso os terapeutas de família também, pelo menos os terapeutas sistêmicos consideram, você tem que ter pelo menos 2 gerações, sendo que uma se ocupa de outra. Então, não quer dizer que, por exemplo, eu já atendi pessoas cujos pais morreram e cujos irmãos, já jovens ou adolescentes, ficaram vivendo juntos e tentando se apoiar mutuamente. Claro que aquilo é o que ficou de uma família, mas essa estrutura completamente horizontalizada, fica muito claro que é uma família com um lugar vazio. Assim como um casal sem filho nenhum também fica... Não quer dizer que um lugar vazio não significa que essas pessoas, então, não vão viver bem, não vão ter um bom destino, não vão conseguir dar conta. Assim como casais sem filhos podem, inclusive, desejar não ter filhos. Mas, para pensar em família, tem ali uma linha e está faltando outra linha, né? Ou vice-versa. Então, isso só para começar, pensando... quando é que nós falamos que uma família é desestruturada? Não é? Porque parece que essa é uma preocupação muito frequente na nossa época, e uma preocupação que vem, na verdade, desde o final do século XIX. É muito engraçado ver isso. Foi o momento em que a família nuclear burguesa se estruturou dessa forma que ela tem até hoje, não é? E, no entanto, já havia preocupações que, se as mulheres, por exemplo, resolverem trabalhar, a família vai se desestruturar. No começo do século XX, então, isso era tremendo. Se as mulheres resolverem participar da política, claro, a preocupação era sempre com a mulher, porque o papel masculino, o papel do homem
como provedor da família, eu acho que ele só começou a ser questionado na segunda metade do século XX, justamente quando as mulheres começaram o mercado se abriu, as necessidades das próprias famílias começaram a dividir esse encargo de provedora com os homens, né? Mas desde o começo do século XX, final do XIX, havia essa preocupação de que se as mulheres não ocupassem esse lugar de esteio do lar, de estarem em casa, organizando tudo, se ocupando das crianças, fazendo meio de campo entre o pai e os filhos, e acho que isso não é nem da nossa época mais, mas muita gente um pouco mais velha do que nós, uma geração foi educada por mães que faziam a intermediação, ou seja, o pai raramente tinha que intervir, a não ser em caso de crises muito sérias, e a mãe que dizia: seu pai vai ficar furioso com isso. Isso era suficiente para sustentar a autoridade dela, porque sabe-se lá se o pai vai ficar furioso ou não. E a quantidade de pessoas que até hoje ainda chegam à clínica psicanalítica com queixas sobre um pai muito severo, ou muito distante, ou muito pouco amoroso, e de repente a gente percebe que essa pessoa não conhecia o pai. E quando já adulto, ou jovem, ou adolescente, se aproxima mais do pai, não é bem assim. Esse era o pai que a mãe apresentava por conveniência dela, que era bom que tivesse uma fera ameaçando do lado de fora para manter os filhos disciplinados, né? Bem, então quando é que nós podemos dizer que uma família é desestruturada? Não é necessariamente uma família de pais separados, não é necessariamente uma família de uma mãe solteira, não é necessariamente uma família de um pai viúvo que teve que ou se casar de novo, ou ficou sozinho com os filhos. Geralmente o que o sujeito sente como falta de estrutura na família, o sujeito na posição de filho sente, é quando o lugar da outra geração está vazio. E o lugar da outra geração está vazio não significa que pai e mãe não estejam em casa. Pode um ou outro estar em casa. É que esses que, por lugar geracional, deveriam se responsabilizar pelo que está acontecendo com os de baixo, não estão interessados. Estão cuidando das suas próprias vidas, não estão preocupados, não têm condições, são infantis, um pai alcoólatra, enfim. Aí que a gente diz que a família é desestruturada. Se tem um adulto, o triângulo se segura e há uma família. O triângulo no sentido de alguém e os filhos, né? Não é triângulo pai, mãe e filho. Né? São dois triângulos, um triângulo desenhado assim, né? Alguém aqui como adulto e quantos filhos forem, e o triângulo assim, que é o triângulo edípico, pai, a mãe e a criança aqui embaixo, tentando disputar o amor, etc. Né? Mas eu não vou me deter muito nisso. Bem, então eu estou me referindo à família desestruturada e a esse alarme que existe desde do século retrasado, do que poderia acontecer se as mulheres deixassem o seu lugar, o seu posto no lar, né? Não o seu lugar de mães, mas o seu lugar de mães donas de casa, né? Porque o lugar de mães as mulheres não deixaram. Eu estou falando isso porque eu penso que a minha geração, não só a minha, uma geração um pouco acima da minha, uma geração um pouco abaixo da minha, as gerações de mulheres que vieram já no Brasil, o feminismo foi tardio, né? Se a gente pensar na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele vem do século XIX. Aqui tem uma ou duas pioneiras, mas o feminismo aqui chega mesmo na segunda metade do século XX. Né? E as mulheres dessas gerações, né, que saíram um pouco, não do seu lugar de mães, responsáveis por seus filhos, mas do lugar de donas de casa, tem um sentimento de uma dívida imensa com a geração das mães delas. Ou seja, mães que trabalham, vivem se perguntando se isso não é ser uma mãe de quinta categoria. Se elas não estão abandonando seus filhos, se elas não vão prejudicar as crianças, se as crianças não vão mais tarde ter traumas, sentimentos de abandono, porque as mães não estão o tempo todo em casa. Isso a gente ouve no consultório, isso a gente ouve na sociedade, nas rodas de amigos, nos cinemas, nos filmes que tentam ou não defender o papel tradicional da mulher. E
essa culpa, essa dívida para com a geração da família tradicional, faz com que, frequentemente, as mães tenham mais dificuldade de ser boas mães quando elas trabalham. Não porque o trabalho atrapalhe, porque elas só chegam em casa à noite ou no fim do dia, só estão com as crianças na hora do café da manhã e na hora do jantar. Não é por isso que elas têm dificuldade de ser boas mães, mas porque elas não conseguem assumir inteiramente a sua realidade, ficar em paz com ela e exercer o melhor da maternidade nessa condição, né? Claro que é de bom senso, e vocês vão de concordar comigo, que uma mulher que está em casa, em algumas horas do dia com seus filhos, muito contente que naquele momento ela pode estar em casa e que ela pode estar com os filhos, e muito dedicada e muito inteira no que ela está fazendo, mesmo que dure pouco, não é? Pode ser uma mãe melhor do que uma mulher que era um padrão mais frequente do que a gente gosta de imaginar nas famílias consideradas perfeitas do começo do século XX, do que a mulher que está em casa triste com a sua condição, se sentindo isolada, se sentindo solitária, ou já na metade do século XX, quando já havia uma perspectiva de uma realização também na vida pública para as mulheres, a mulher que está em casa, em dívida com a sua própria realização pessoal, insatisfeita por ser apenas mãe, embora não seja pouca coisa ser mãe, não é? Então, você encontra, na verdade, no plano do sofrimento neurótico, não é? Filhos de mães que não se ocuparam deles, às vezes de famílias que vieram de situações econômicas muito difíceis, mães que realmente trabalhavam muito, que chegavam em casa exaustas, como são mães que são, provavelmente, empregadas nas casas de vocês, né? Que saem às 4 da manhã, tomam um trem, tomam um ônibus, chegam, cuidam dos filhos de vocês, vão para casa e chegam na casa delas para cuidar dos filhos dela às 9 da noite. Né? Então, isso é comum acontecer. Não é? E você pode encontrar filhos que se sentiram mal cuidados por mães assim, como você pode encontrar, e é mais difícil de elaborar, filhos que se sentiram mal cuidados por mães onipresentes, que estavam em casa o dia inteiro, dedicadas o dia inteiro, mas de alguma forma não estavam. Quer dizer, ou estavam só em alguns momentos, e a criança tem mais dificuldade de entender isso. É mais fácil entender uma mãe que não está, do que entender uma mãe que está, mas não está. Né? Eu ouvi já de uma pessoa com quem eu trabalhei na minha clínica, que a mãe, que era uma dona de casa, que era muito difícil para ela, criança, entender que essa mãe acordava o mais tarde que podia, cuidava ali das coisas da casa, compras, ordens para empregados, aquela coisa um pouco antiga, é uma pessoa da minha geração. Né? Então, a mãe, hoje, teria uns 80, sei lá. Então, nos anos 60, essa mãe fazia isso, almoçava com as filhas, lendo, não almoçava conversando. Almoçava com uma revista, diz ela contava esse gesto, tamborilando na mesa com uma sensação meio de... Ela sentia que a mãe se sentia muito tédio de estar ali. E, à tarde, não estava disponível. Estava no seu quarto, estava no cabeleireiro, estava mal-humorada. Né? Então, a nossa dívida com a família tradicional omite que nem sempre a mãe que está em casa transmite para os seus filhos o amor que a gente pensa, nós que saímos para trabalhar, que transmitiriam as nossas mães que estavam em casa. Né? Claro que tem casos também de mães que estavam felicíssimas, amorosíssimas. Eu tive a sorte de ter uma mãe assim. Né? Mas aí tem o outro lado, a dívida que você fica, etc. Tem outras histórias. Né? A outra coisa que é bom lembrar, ainda nesse item, de tentar absolver as mães de hoje em dia. Eu ainda estou falando só das mães, daqui a pouco eu chego nos pais. Absolver as mães contemporâneas da sua pequena disponibilidade presencial, pelo menos durante a semana. A outra coisa que é bom lembrar é que a família nuclear burguesa foi o foco da neurose. Né? Foi aí que surgiu Freud, quer dizer, foi concomitante com a formação dessa família que surge a psicanálise. Não é à toa. A psicanálise surge quando surge a doença. Né? O médico surge quando a doença aparece. Né?
E a família? Aí não vamos falar tanto das famílias de mães disponíveis mais modernas, mas a família nuclear do século XIX, em que a mulher, inclusive, era condenada pelo modo como o casamento se dava, com alguma frequência, uma grande insatisfação também amorosa e sexual, que eram casamentos com pouca intimidade, não estou dizendo que não houvesse casamentos felizes. O livro do Peter Gay sobre a família burguesa conta, ele faz questão de contar a história de casamentos felizes. Os livros dele sobre a história da vida privada, né? E tem um livro que é sobre o casamento, né? Então não quer dizer que não houvesse, não vamos fazer tábula rasa. Mas a ideia, e essa ideia é freudiana, e não é à toa que ela é freudiana. Certamente Freud escutou isso de pacientes que eram mães, e também de pacientes filhos, né? Essa ideia de que a grande realização da vida da mulher é a maternidade. Então a mulher se casa com o objetivo, não é necessariamente a realização amorosa e sexual, mas é tornar-se mãe. Ela tem valor na sociedade na medida em que ela é mãe. E não necessariamente esse marido dessa mulher que se torna mãe mantém o interesse por ela, não é? Então, essa coisa do filho como consolo da infelicidade ou da frustração amorosa e até sexual das mães, não estou dizendo que as mães, por causa disso, abusariam sexualmente dos seus filhos, não é isso. Mas que o grude de certas mães com seus filhos, que é motivo de piada, que é motivo de historietas, que é motivo de crônicas e que é motivo de pesquisas na clínica psicanalítica, não é? Foi o foco da neurose tal como a gente conhece hoje. Então, seria muito bom para a gente poder pensar a família e tentar entender quais são as funções da família, o que é uma boa família, uma família suficientemente boa, o que eu acho que a gente deve desenhar isso com linhas muito modestas e não sobrecarregar esse suficientemente boa. Mas é muito bom a gente desmistificar essa família tradicional em relação à qual a gente tem um sentimento constante de dívida e de culpa, não é? Além da mãe, da questão da mãe viscosa, da mãe que não deixa o filho para a vida, da mãe que chantageia, da mãe que controla demais, da mãe que quer os filhos juntos de si, porque senão ela se sente solitária, porque o marido não dá muita bola e porque ela não tem circulação social, a família tradicional também dependia da autoridade do pai patriarcal, né? Quer dizer, o pai que se sentia no direito de definir destinos dos filhos. E definia com muita autoridade. Não quer dizer que também não houvesse filhos que enfrentavam, que eram desviantes, etc. Mas o temor ao pai era uma coisa muito importante, né? Hoje, ninguém pensa, a não ser que algum pai tenha algum distúrbio, realmente, de repente fique violento, ou pais que bebem. Mas um pai razoavelmente normal, é muito difícil que um filho pense no pai como uma figura temida. O pai da família tradicional era uma figura temida, ele era mais distante, ele tinha menos intimidade com os filhos, o poder dele era muito maior e a posição dele na família era de provedor e autoridade, né? Então, tudo isso mudou muito. Nós viemos, digamos, da família pré-moderna, que é a família extensa, em geral em torno de um patriarca, que às vezes até já é o avô, e vão ficando vivendo juntos ali, os filhos, os sobrinhos, os tios, aquela família que nos parece também muito idílica, porque era uma família com menos solidão, né? A família talvez da geração das nossas avós e bisavós, né? Fomos para a família nuclear moderna, que é essa família centrada no triângulo edípico, digamos, pai, mãe, filho ou filhos, né? Essa família que talvez hoje em dia já não seja mais a nossa. E eu chamaria a família contemporânea, eu vou me referir a um texto que eu escrevi para um livro sobre psicanálise e direito da família, organizada por advogados da OAB da área de direito da família. E era um texto que se chamava Da Família Nuclear à Família Tentacular. E eu tomei essa liberdade de inventar uma palavra, isso não é nenhum conceito, não é nada, não tomem isso a sério, só como metáfora, que talvez nós possamos chamar a nossa família contemporânea de uma família tentacular. Porque é uma família que, embora deva ter um núcleo, ela se abre em muitas direções, não é? Ou seja, não é pouco comum que uma família comporte a mãe, os filhos e o segundo marido da mãe, por exemplo. Mas se é o segundo marido da mãe, também tem um pai que está em outro lugar.
Então, os filhos que vivem... Estou fazendo um desenho arbitrário aqui, vocês podem pensar em 1000 outros. Os filhos que vivem com a mãe e com o segundo marido da mãe, mas que também frequentam o pai. Então, já temos aí 3. Bom, mas quem sabe se esse pai casa de novo? Então, temos a mãe, o marido da mãe, o pai, a mulher do pai, e quem sabe se ele casa com uma mulher que é separada e também tem filhos? Então tem o pai, a mulher do pai e os meio-irmãos, filhos da mulher do pai. Bom, mas talvez o marido da mãe também tivesse filhos. Então também tem o filho do marido da mãe. E talvez o marido da mãe tenha uma boa relação com a sua ex-mulher, que de vez em quando frequente a casa. Então tem ali aquela outra figura que ninguém sabe nem se é tia, se é o que ela é, mas que faz parte desse polvo que hoje é a família que nós somos capazes de criar e de chamar de família. E de considerar. Às vezes tem aí também um filho adolescente, uma filha adolescente que engravidou e que já traz para dentro de casa uma criança e um namorado, por exemplo, porque não tem onde viver. Não é? Então, a família contemporânea não é a mesma coisa que a família extensa, porque a família extensa ela tinha a pirâmide muito bem construída. Podia ter uma tia solteirona que ficou morando em casa, mas as conjugalidades eram muito mais, vamos usar a palavra, estruturadas. Não é? Era muito raro e muito escandaloso que houvesse uma mulher desquitada que então voltou a morar com os pais, porque passou por esse vexame, que foi largada do marido. Não é? Mas a família extensa tinha o desenho estruturado mais das relações de casais fixos. Não é? O que eu estou chamando de família tentacular, então, são famílias em que a estrutura não é tão clara para as crianças, por exemplo. Não é? Elas não sabem quem chamar de pai, ou se chama de padrasto, ou se chama de vice-pai, que nem meu filho chamava o meu segundo marido. Quem é irmão, meio-irmão, amiguinho. E o Mário Prata, uma vez me contou uma história engraçada, ele que era também um pai separado, e que convivia muito bem com o segundo marido da ex-mulher, e aquela história toda, e ele disse que um sobrinho dele, cujos pais separaram, casaram, uma hora a mãe com o terceiro marido ia ter um filho. E o menino perguntou, mas pode ter filho morando junto? Porque ele achava que filho era um fenômeno que acontecia entre pessoas... Quem mora junto é irmãozinho, né? Quem mora longe é que faz filho. Bom... E como é que a família tentacular, então, pode ser estruturada ou desestruturada? Não é? Quem é que realmente se ocupa das crianças? Porque talvez esse fenômeno contemporâneo, que eu estou descrevendo aqui de uma forma inocente, tenha também, assim como a família certinha do começo do século XX, tinha o seu fator patogênico, não é? A família tentacular contemporânea também tem. Não é? Um deles é que essa família já é fruto de adultos, como eu, como alguns de vocês aí, que se colocam o direito à felicidade, a felicidade amorosa e sexual, por exemplo, talvez quase no mesmo plano que o dever materno ou paterno. Isso é um fato. Não é? É muito difícil, embora aconteça, que hoje em dia um casal diz, nós nos damos muito mal, mas nós vamos ficar juntos por causa dos filhos. Isso também pode ter seus efeitos patogênicos. Não é? Filhos que sentem a responsabilidade de ser muito legais, porque são eles que estão mantendo unidos aquele casal. Claro que a criança percebe. Não é? Quando não há desejo entre os pais, quando os pais estão juntos, isso pode causar muita angústia nos filhos. Mas também pode ser bom em outros, ajudar melhor a questões de disciplina, de escola, manter uma certa ordem na casa. Então, nenhum desses modelos pode ser censurado como errado e o outro é que está certo. Por outro lado, nas famílias tentaculares, se elas existem porque adultos, na posição de pais e mães, se consideram com direito à felicidade, que não deve ficar em segundo plano em relação aos deveres paternos e maternos, tem algo que fica aí por um fio. E daí vai depender, evidentemente, da responsabilidade pessoal de cada adulto. Quem é que vai realmente, até as últimas consequências, se ocupar dessas crianças? Não é? Em geral, é a mãe biológica.
Em geral, o pai separado já tem uma responsabilidade mais ou menos e vai se ocupar mais dos filhos do segundo casamento com quem ele convive, não é? Eu digo em geral. Tem mães biológicas que se mandam e deixam os filhos com o marido. Mas, via de regra, a pessoa que está ali até as últimas consequências é a mãe biológica. E se ela casa de novo, o marido dela é que vai, o segundo marido é que vai se integrar nessa família e talvez até assuma melhor esses filhos que não são dele e talvez até deixe um pouquinho os filhos dele com a mãe biológica, não é? Agora, há casos em que ninguém assume que onde faltar uma figura responsável, serei eu. Há casos de famílias em que as crianças circulam de uma maneira meio indiferenciada entre essas figuras da geração parental, pai, madrasta, padrasto, mãe, etc., sem que ela tenha muita referência de, na hora que a barra pesa, quem é que está mesmo aqui, não é? Porque esses adultos com direito à felicidade, às vezes começam a escapar. Ou seja, ficou difícil demais, vai com seu pai. Ficou difícil demais, pede ajuda para o padrasto, porque eu não estou dando conta. E essas crianças começam... Eu atendo pessoas, por exemplo, que são madrastas, que se ocupam com mais empenho do filho, do outro casamento, do atual marido, do que a mãe dessa criança. Não quer dizer que por causa disso essa criança vai pirar. Tem alguém ali que fala, olha, ele está sendo abandonado, eu vou ocupar esse lugar. Não é? A questão é quando não tem ninguém. É quando para todo mundo meio que tanto faz. Não é? Aí também talvez a gente possa falar de uma família desestruturada, quando a responsabilidade fica indiferenciada. E para a criança ela não sabe nem quem tem a última palavra de autoridade, não é? Então ela sempre dá um jeitinho de conseguir o que ela quer, porque claro que ela sabe manipular a culpa do pai divorciado, que só vê a criança no fim de semana, ela sabe manipular a madrasta que quer ser boazinha e mostrar para o pai que ela é legal, e ela vai conseguindo o que ela quer, mas ela também pode se sentir desamparada no sentido de uma referência clara e que, em última instância, vai interditar aquilo que tem que ser interditado. Excessos de liberdade quando ela ainda não pode arcar, excessos de gozo, enfim, aquilo que numa criança tem que ser barrado por algum adulto, só um adulto pode barrar. Por outro lado, essa família, ela tem um potencial interessante porque ela é mais exogâmica, evidentemente, a palavra circula mais, essa família acaba sendo mais aberta para terceiros, não é? E a criança começa a relativizar também as verdades eternas que ou o pai, ou a mãe, ou os adultos lhe transmitem. Ela começa a perceber. Então, ela talvez tenha que respeitar o mando de alguém que fala, olha, eu sou responsável por você e agora você vai me obedecer. Mas não quer dizer que ela fique tão oprimida pelas verdades pétreas que ou os pais, lhe transmitem, porque ela começa que essa família se abre. E se abre também na questão fraterna, quer dizer, permite laços horizontais, que às vezes para um filho único, ou para um filho que só tem um irmãozinho de uma idade muito menor, começa a circular a possibilidade de convivência com crianças da mesma idade em casa, não é? Agora, o importante nisso tudo é que algo que a gente chama em psicanálise de a lei tem que ser transmitida. E essa é uma função da família. Não é necessariamente manter a ordem no sentido vulgar da palavra, que todo mundo tem que falar baixinho, ou tem que comer no mesmo horário, mas algo que a gente chama de lei. E lei em psicanálise é aquilo que barra todos os excessos da pulsão, todos os excessos de gozo da criança, que quer sempre ir além, e além, e além. Não é? Que pode ser tanto no sentido da excitação que a criança tem, no sentido da voracidade, do consumo, da violência contra as crianças. Tudo isso a gente põe na ordem do gozo. Não é? Isso tem que ser transmitido. Quer dizer, adultos têm que saber dizer não num certo ponto. Não é? Barrar esses excessos que a criança, se estiver sozinha, ela vai. Não é? Ela não tem nela essa medida. Não é? Então, e esse lugar de pai, quer dizer, porque veja, isso é um debate que eu já tive em alguns colégios, não sei se vai interessar a vocês daqui a pouco ou não, que é
Como é que você sustenta a autoridade paterna sem ser autoritário? A nossa geração, eu digo a nossa geração, que hoje eu vou chamar de geração, entre os 40 e os 60, vai, tem aí 20 anos de geracionais aí, que são gerações que ou na infância, ou na adolescência, ou na juventude, sentiram o que é o autoritarismo de uma ditadura militar e sentiram depois o movimento anti-autoritário que veio depois disso. Nós temos um terror do autoritarismo com toda razão. Mas, muitas vezes, esse terror do autoritarismo se confunde com um medo de exercer autoridade. Como se exercer autoridade sempre fosse ser autoritário. Então, a gente encontra pais que é como se eles tivessem que consultar os filhos numa espécie de assembleia democrática para saber se eles podem ou não interditar alguma coisa, dar uma ordem, obrigar a estudar, não é? E eu não estou falando de pais de filhos de 18 anos, que aí, claro, que quanto mais puder dialogar, melhor. Eu estou falando de pais de filhos de 3 anos. Eu me lembro de uma pessoa que me dizia, eu não consigo tirar a fralda da minha filha porque ela não deixa. E esse ela não deixa, não era uma metáfora para dizer ela é muito difícil, era que ela achava que ela só podia tirar a fralda da filha quando aquilo não causasse na filha nenhum desconforto. Quando a filha não tivesse que enfrentar nenhuma dificuldade. Então, o perigo era essa menina começar a ser ridicularizada na escola, porque ia crescendo e continuava com fralda. Porque a mãe não conseguia dizer, agora chega. Né? E uma outra história engraçada, de uma mãe que o filho, já com 5, 6 anos, por rebeldia, começou a fazer cocô na calça, e a mãe dizia, meu filho, o que você quer me dizer com isso? E a criança... Aí chegou a avó do interior e falou, olha, aqui isso é muito feio, você para com isso porque eu não quero. E a criança parou. E a mãe falou, como ela conseguiu? Ou seja, ela interditou uma bobagem que a criança sabia muito bem. Isso são também assimilações erradas da psicanálise, não é? Se eu disser que não vai traumatizar, a criança vai ficar para o resto da vida marcada por aquela interdição, por aquele gesto, por aquela palavra mais firme, não é? Então, e na adolescência as coisas vão ficando muito sérias, quer dizer, às vezes em debates com pais eu escuto pais dizendo, bom, meu filho de 13 anos, agora quando ele dá festa, ele quer que a gente saia da casa, para eles ficarem bem com os amiguinhos. Não pode sair da casa. Não tem que negociar isso com o filho. Não é? Com 18, tá bom, mesmo assim você tem que ficar de olho se alguém não deu, como diz uma amiga que tem filhos adolescentes, se alguém não deu perda total. Né? Que às vezes os adolescentes dão perda total. Mas a questão não é que os filhos queiram isso, é que os pais achem que, puxa, se eu não fizer isso, eu não sou um pai legal. Os meus filhos vão dizer, pô, estou pagando mico, eu vou dar uma festa e meus pais estão aqui em casa. Então sim, nessa idade tem que estar. Né? Bem, então, o que acontece? Quer dizer, em parte existe essa confusão geracional de uma geração que passou por um regime autoritário e tem medo de exercer autoridade porque tem horror ao autoritarismo. E a autoridade é isso, é o dever da geração que é a geração que concebeu, que teve filhos. Não é? É dever, não é um excesso, uma liberdade exagerada, é dever. A questão é temperar, em que idade você impõe o quê, não é? Mas você estar no lugar da autoridade daquela e daquele que diz, isso não dá, isso eu não admito, isso na minha casa não é? Isso eu vou te impedir de fazer, às vezes não deixando sair, não é? A autoridade, às vezes, é isso, desagradável. A criança fica com ódio, o adolescente fica com mais ódio ainda. Né? Não dá para fazer um ibope, consultar o ibope familiar, que nem o Calvin tenta fazer com os pais, né? O Calvin das tirinhas, para dizer o que a gente autoriza, o que não autoriza, o que a gente exige, o que a gente não exige. Não é? E, evidente que eu estou fazendo uma caricatura, a negociação existe. Não é? Mas a negociação tem que ser, eu vou contar uma história banal, da minha filha, quando tinha uns 14, 15, que queria ir com as amigas, talvez 15, 16, num barzinho, encontrar outros amigos, e quando chegamos, eu ia levar, não tinha ninguém no lugar. Estava fechado o bar, sei lá.
E ela disse, então nós vamos ficar por aqui, pela rua, para achar um outro bar. E eu falei, não, imagina, vocês têm 15 anos, ficar pela rua de noite. Não, nós vamos, porque a mãe da fulana deixa, a mãe da ciclana deixa, então eu vou também. Eu falei, a sua mãe não deixa. Aí foi aquela, imagina a culpa que a gente fica, porque as outras vão. E a sua filha, coitada, vai ficar discriminada. E aí ela no carro dizia para mim, eu não acho saudável duas mulheres que moram juntas, uma fazer isso com a outra. Nós não somos duas mulheres que moram juntas. Então, claro que ela estava ali tentando um truque, ela não é confusa, ela não acha que nós somos. Mas na hora eu fiquei assim, como que... Até dizer, nós não somos. Eu sou sua mãe, você é a filha, e eu mando em você. Desculpa, eu posso estar errada. Se eu estiver errada, eu vou me arrepender, mas por enquanto eu tenho que correr esse risco. E talvez os pais cada vez queiram correr menos risco por conta própria. Cada vez mais os pais procuram especialistas para dizer. Desde se você dá um banho morno numa criança que está com febre, mas em vez de levar correndo para um pronto-socorro, isso não é omissão, a não ser que a coisa fique muito grave, até tirar a fralda, até saber que não vai deixar de noite sozinha na rua, com 14, 15 anos, procurando bar. Não é? Quer dizer, tem responsabilidades que a gente tem que correr, tem risco que a gente tem que correr pela nossa responsabilidade. E me parece que os pais estão muito inseguros e começam a procurar especialistas. Terapeutas de família, não é que às vezes não tenha que ter terapeutas de família, eu vou falar contra as psicanálises e as terapias, mas tem muita coisa que se os pais tivessem um pouco de coragem, um pouco de bom senso, eles assumiriam o risco. Não, isso eu não vou deixar, não, isso eu quero que você faça. Não, nós não vamos viajar só se tiver internet no hotel, nós vamos viajar para uma pousada que não tem nem televisão. E vocês vão descobrir outras coisas na vida. Vocês vão para a praia, vão andar a cavalo, e não vão morrer de tédio, tenho certeza. E aposta. Né? E tenta apresentar para os seus filhos coisas diferentes do que a sociedade de consumo apresenta. Agora, são riscos. Não é? Riscos de... Você pode errar, seu filho pode ficar magoado, um dia pode vir cobrar, você aquela vez, naquelas férias. E nós temos... Vou agora para a última parte, para ver se eu consigo fechar. Nós temos... Na felicidade dos nossos filhos, e felicidade se confunde com prazeres, alegria, estarem sempre de acordo com a gente, popularidade na escola. Enfim, nós temos como objetivo último do nossa tarefa de educadores, pais e mães, que os nossos filhos estejam sempre felizes. Porque nós também valorizamos muito a nossa própria felicidade. Bom, eu acho muito bom que a felicidade esteja no horizonte próximo da nossa cultura moderna. Aliás, hoje o Conrado Caligari escreveu sobre isso na Folha, né, vocês devem ter lido. Muito bom que esteja, porque 3 gerações atrás, aqui era um vale de lágrimas. Felicidade era um bônus que você tinha assim, com muita sorte, e era para a próxima vida. Aqui você tinha que se preparar para obedecer, se sacrificar, sofrer e ainda agradecer a Deus que te deu todas essas provas para você merecer o céu. Então, que a felicidade hoje esteja na ordem do dia é muito bom, mas que os pais pensem que criam seus filhos apenas para usufruir da felicidade que eles podem lhes promover, criam um curto-circuito muito perigoso, em que o lugar da lei não tem onde se sustentar. É claro que isso não tem a ver com um pensamento maligno que surgiu na cabeça dos pais de repente. Isso tem a ver com os valores que circulam na sociedade pós-capitalismo produtivo, ou seja, da segunda metade do século XX, que o capitalismo passa por um período longo de afirmação, que é o período da produção. Não é? Até os anos 50, até as guerras, que é quando esse período começa a entrar em declínio. As 2 guerras mundiais têm a ver com esse declínio, evidentemente, mas é um período em que a moral era essa, né? Produção, sacrifício, trabalho, adiar a felicidade, adiar o prazer, não é? Disciplina. Era o período em que o Freud dizia quanta renúncia ao prazer a civilização exige dos seus membros, não é? Mas
da segunda metade, do pós-guerra, dos anos 60, da expansão da indústria cultural, que substitui, em parte, a indústria dos bens de sobrevivência, surge um outro capitalismo, que precisa de um outro sujeito. Não é mais o sujeito disposto a se sacrificar, é o sujeito disposto a gozar. Não é? Isso nos abriu portas? Abriu. Isso favoreceu, por exemplo, a liberdade das mulheres e a liberdade sexual das mulheres? Sim. Isso colocou os jovens num patamar menos acanhado, menos sofrido, menos complexado que os adolescentes virgens e sonhadores, fantasiosos dos anos 40, 30? Sim. Não é? Isso teve muitos ganhos, muitos ganhos. Eu não queria, de jeito nenhum, voltar ou ter nascido na primeira metade do século XX. No entanto, cria um problema, como toda conquista cultural, social, surge um novo problema a resolver. Não tem conquista que acabou com os problemas. Né? Então, essa conquista do direito à felicidade, que hoje em dia dizem até que tem que estar na Constituição, acho que isso é algo para se discutir. Essa conquista fez com que, principalmente na hora em que ela não é mais só uma conquista de jovens rebeldes que foram à rua para protestar contra a ordem rígida nos anos 60, etc., mas quando ela é apropriada pela indústria do entretenimento, pela indústria do espetáculo, por isso que a gente chama por sociedade de consumo, ela vai, aos poucos, produzindo um efeito complicado para a nossa sociedade, que é a desmoralização da figura paterna, mas eu já não vou falar da figura paterna como o pai de família. Eu vou chamar de pai aquilo na psicanálise que é uma figura imaginária encarregada de sustentar a transmissão da lei. Não é? Nas sociedades, por exemplo, aristocráticas, nas sociedades de corte, o pai de família contava pouco. Essa figura era a figura do monarca. O monarca fazia esse papel, não é, de regrar a sociedade. Às vezes até de uma maneira bastante injusta e bastante cruel, mas tinha essa referência. Deus, nas sociedades católicas, é essa referência, não é? E seus representantes, as autoridades eclesiásticas, também muitas vezes de maneira bastante injusta e bastante cruel. O pai de família, em sociedades em que o pai de família educava os filhos em nome de outros valores. Em nome da moral, em nome da sociedade, do Estado, de Deus também, conforme fosse, dependendo da sociedade em que ele está inserido. Ou seja, ele tinha valores, para além dos seus filhos, que tinham muito valor para ele tinha, em nome do quê, frustrar seus filhos de vez em quando, contrariar seus filhos de vez em quando, para dizer, tudo tem limite. Não é? Ele podia falar em nome de a honra, a aparência, até em nome de valores bem bobos, né? O que os vizinhos vão achar, o que vão pensar de nós, mas enfim, havia algo da vida pública que criava sentido para essa transmissão de autoridade. Ora, veja um pouco um diagnóstico do quadro contemporâneo. A vida pública na sociedade de consumo tem muito pouco valor, porque a ênfase é naquilo que você pode adquirir para si e que você pode desfrutar no espaço privado. Existe o trabalho, que é aquilo que você faz para ter poder de consumo, e existe a vida privada, que é aquela que interessa. Claro que isso começa a ser gestado no século XIX, etc., mas não importa. Hoje, o valor máximo é a família feliz. Ora, como é que um pai, em nome de que um pai vai educar seus filhos, se, para ele mesmo, a lei quem faz são os filhos? Quer dizer, são os filhos que dizem a ele se eles estão felizes ou não, e se então ele está indo bem ou não. Não é? Então a gente vai encontrando pais cada vez mais confusos, porque contrariaram seus filhos, ou porque sentem que não podem contrariar seus filhos. Em psicanálise a gente diria que a figura do pai imaginário está rarefeita. A publicidade contribui com isso muito. E eu dou muita importância à publicidade, mais do que ao cinema, ao teatro, à literatura, porque a publicidade é que é onipresente na sociedade do espetáculo. Não é? Ou seja, mesmo se você pegar a televisão, as programações mudam de um canal para o outro, mas a publicidade é onipresente. Na rua você tem publicidade. Hoje em dia menos, né? Mas tem. No rádio você tem publicidade, na revista. E a publicidade é a única que é discurso único. Porque as outras formas
de cultura, de espetáculo, de informação, há dissonância entre os discursos. Né? Você vê um filme que é mais conservador, um filme que é mais anárquico, um filme que é surrealista, um filme que é perverso, enfim, que te faz pensar, um filme de terror. Há dissonância entre os discursos, mas na publicidade não há. Isso é muito importante. A gente pensa que isso tem pouca... Porque ninguém dá grande valor, ninguém fala, ah, não, eu vi num anúncio que isso é o melhor. No entanto, isso é que é o caldo de cultura em que nós somos criados hoje e que nossos filhos são criados. E a publicidade diz o tempo todo duas coisas. E duas coisas que tornam a tarefa de educar muito difícil. Uma é, você tem direito a no limits, a tudo o máximo. Tudo que você puder gozar e deixa para trás quem tentar te impedir. E a outra é, e essa é uma sacada de Eugênio Butti, meu colega no livro Videologias, ele disse que a publicidade mais vende hoje em dia é prazer, tá? Até aí é banal, e exclusão. A publicidade vende o prazer de excluir o outro. Vocês podem olhar, publicidade de carro, 90%, o que eles estão vendendo, não é porque o carro é bom, porque anda bem, porque é o prazer de você estar no carro e ser invejado por quem não tem aquele carro. Isso não vou dizer universal, mas é o que a publicidade valoriza. Não é? Eu tenho, o outro não tem. O otário, o Zé Mané, que ficou de fora, que não tem dinheiro. E, muitas vezes, a figura do pai é a figura que é valorizada ou não, se pode ou não dar aquilo para a sua família. Eu vou dar um exemplo de uma publicidade que me chamou muita atenção. É um pré-adolescente, o filme é feito de dentro do carro, você não vê a marca do carro, tem um pré-adolescente sendo levado para uma festa pelo pai. Quando vai chegando perto da festa, então você vê ali o bochicho na rua, o menino fala, pai, me deixa aqui na esquina. E o pai deixa o filho na esquina e o filho vai indo a pé. E eu, quando vi, pensei, bom, é porque o adolescente tem vergonha de ser tratado como criança, né? Ele não quer que o pai vá até a porta. Né? Aí, de novo, uma adolescente, pai, me deixa na esquina. O pai deixa na esquina, o filho vai a pé. Aí, tem um carro que é filmado de fora, e é, evidentemente, o carro do ano, caríssimo, etc., e o menino fala, pai, me deixa na porta. E quando o pai para na porta, os amigos abrem alas para ele descer e passar, não é? Então, porque o pai tem aquele carro. Então, tudo bem, isso não é uma bobagem. Imagina, publicidade, 30 segundos, uma brincadeirinha, ninguém leva isso a sério. Leva. Porque é discurso único. Não é porque é uma ou outra. Então, é claro, o que está dizendo aí? O pai que não tem aquele carro é um pai de quem o filho se envergonha. Ele quer ficar na esquina, não é porque ele quer fingir que ele é adulto, é porque ele não quer que os amigos vejam o Zé Mané, que é o pai dele. O pai que tem aquele outro carro é um pai do qual o filho se orgulha, e ele quer ficar na porta. Quer dizer, se isso já existe entre as crianças, evidente, meu pai tem carro maior que o seu, isso, né? A publicidade vende esse prazer de dizer, o meu pai tem, o seu não tem. Não é? Esse é um dos motes da publicidade. Então, em primeiro lugar, fica muito difícil para os pais, eu imagino que para os professores também, e nas escolas particulares, e mais ainda nas públicas, com muita frequência, o professor ganha muito menos do que o pai do aluno. Né? Na pública também os pais do aluno às vezes não ganham quase nada, mas... então, o professor, quem é você para me impor alguma coisa? Né? Quem manda aqui é o meu pai, ele que paga. Esse direito do consumidor, não é? Eu tenho a impressão que perverte todas as relações de transmissão de valores. Né? Quem está chamando arbitrariamente, não, sinteticamente, como na psicanálise, de lei. Né? Quer dizer, quem tem moral é quem pode o quê? Comprar. Né? Amigos numa cidade onde eu fui recentemente, Goiânia, me disseram de uma família da escola do filho deles, cujos pais pagam uma moeda, R$1, R$2, para o filho cada vez que o filho obedece. Né? Então, quer dizer, a autoridade simbólica é insustentável. E, evidentemente, que essa criança vai ter condições de começar a negociar o preço da sua obediência. Não é? Com 5 anos é R$1, depois vai ser 10, depois vai ser 20, não tem limite para isso. Tá? Bem, então,
O que eu queria dizer é que é muito difícil, nesse quadro de privatização da vida e privatização dos valores, e uma certa desmoralização dos valores da vida pública, né? Por exemplo, é muito difícil convencer um adolescente que ganhou um som cujo grande valor é que ele toca em decibéis ensurdecedores. Por que deram esse som se ele não pode ensurdecer o vizinho? Né? Então, os valores da vida de relação com o estranho, com aquele que te é indiferente, hoje são muito menos preponderantes que os valores da alegria e da felicidade da vida privada. Tudo isso para dizer que é muito difícil os pais saberem em nome de que eles podem dizer alguma coisa. Não é? Porque eles também estão mal calçados, porque eles também têm nos seus filhos o único valor pelo qual vale a pena viver. Então, a rede de transmissão curto-circuita aí, nesse tipo de família. Não é? E é uma dificuldade que nós não temos o poder de reinventar a roda de uma hora para outra. Então, a solidão de pai e mãe, hoje em dia, em transmitir alguma coisa, principalmente em casos de pais separados, por exemplo, é evidente que isso exige muito mais dos pais. Né? Não dá para acusar os pais de não estarem conseguindo fazer isso. Eu estou só tentando fazer uma espécie de mapear o terreno da nossa insegurança, né? E de, às vezes, o nosso fracasso, como transmissores de lei, de educação, de valores, e de um desejo de futuro, porque eu acho que isso que os pais transmitem também, um desejo de futuro que não seja apenas um desejo de consumo. Um desejo de futuro que seja um desejo de mundo, um desejo de vida, um desejo de experiência, um desejo de crescimento, um desejo de... vou até dizer uma coisa completamente anacrônica, contribuir para o bem comum, né? Contribuir para as melhoras da sociedade. Enfim, um desejo de futuro que não seja só um desejo de eu vou ter isso, depois eu vou ter aquilo, depois eu vou ter aquilo, depois eu vou ter aquilo, que eu tenho a impressão, só para terminar, porque daí a gente pode voltar no debate, que essa cadeia curta entre o consumidor e o objeto, que é uma cadeia de baixo teor de simbolização, participa do quadro de aumento das depressões do qual sofre a sociedade contemporânea. Isso já é um outro assunto, não é o assunto de hoje, mas só para encerrar com isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Bom, agora começa o nosso debate. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, basta levantarem a mão. Tem um microfone, a Sandra vai encaminhar. A minha pergunta é com referente a essa transição da família burguesa nuclear para a família tentacular. Essa transição que a família ela acaba passando, se dentro dessa perspectiva a psicanálise ela vai precisar necessariamente se reformular, no sentido de, teoricamente, por exemplo, complexo de Édipo, essas questões que são características da família burguesa, né? Até porque a família tentacular, ela, pelo menos ao meu ver, ela tem uma importância maior no sentido de estudo, eu acho que uma questão um pouco mais abrangente, porque a família burguesa, ela é... A família burguesa, no sentido, ela é muito, vamos dizer assim, ela é minoria, né? E a tentacular, pelo menos dentro da minha visão, ela também se abrange não só para a burguesia, mas também para a classe trabalhadora, enfim. É uma característica não só da burguesia. E a minha pergunta é referente a isso. Como ficam as questões da psicanálise que nascem da família nuclear, por exemplo, complexo de Édipo, enfim, para a família tentacular? Bom, primeiro, você tem razão, só para esclarecer, quando eu chamo de família burguesa, não é no sentido da família da burguesia. É que a gente chama de burguesa a família que foi gestada no caldo de cultura da sociedade chamada burguesa, que é a sociedade capitalista, né? Já quando ela começa a estar bem implantada, digamos assim. Mas você tem razão, ela como modelo, ela atinge todas as classes sociais, né? E talvez quem leve mais a sério seja a classe média.
né? Enfim, mas isso é só um comentário sociológico de quinta categoria. Bom, veja só, pela minha experiência clínica, a família tentacular não aboliu o complexo de Édipo, lamento. Tal como a gente pode entender o complexo de Édipo hoje, eu acho que a leitura lacaniana pós-Freud é muito importante, né? Porque talvez o que mude é o modo como ele se manifesta, né? Porque se a gente pensar no filho fixado à mãe, não é? Que tem medo de crescer, ou que se casa, mas continua com uma dívida que a verdadeira mulher era a mãe, aquela, ninguém é tão boa quanto aquela, etc. Talvez essa sintomatologia não seja a mesma, não é? Mas a figura da mãe, e da mãe, quer dizer, na maior parte dos casos, ainda é quem se ocupa da criança na primeira infância, não é? No período em que a criança quase que se sente uma só com aquele ser que cuida dela, se sente completa, se sente perfeita, essa figura pode até, eventualmente, não ser a mãe, ser uma mãe adotiva, ser uma ama de leite, mas essa figura, que geralmente é a mãe, é que promove a experiência única de completude, de felicidade, de ser o objeto máximo para um outro, etc., não é? Essa experiência que é a experiência inaugural do que a gente chama de complexo de Édipo. E a segunda experiência importante, que a gente chama de experiência de entrada no complexo, quer dizer, essa é a inaugural, não é? Essa fase de ser um com o outro, fazer um todo com o outro, não falta nada, né? Claro que essa experiência vai sendo aos poucos substituída por uma outra, que é de intervalos cada vez maiores e de perda dessa unidade. Então, a segunda experiência que a gente chama da entrada no complexo de Édipo, que é a experiência da entrada do pai, como um rival da criança, porque agora a mãe está olhando também, a criança descobre que tem um outro ali que também é importante para a mãe, etc., também não depende que tenha o pai em casa, o pai biológico. Depende de uma mãe suficientemente saudável para ter outros interesses na vida. Que pode ser um homem, se for um homem, para a criança, facilita no sentido dela localizar o problema. Né? Mas pode não ser um homem, pode ser o trabalho da mãe. Pode ser uma outra mulher, eventualmente acontece, hoje em dia acontece mais. Pode ser o pai da mãe, que ela respeita muito e que a criança vai percebendo que acima dela tem o pai, que continua sendo uma referência importante, que faz a lei para a mãe. Então, nesse sentido, basta que haja uma mãe, alguém num lugar de mãe, e algo ou alguém num lugar de pai, para que a criança faça o seu triângulo e faça a sua travessia edípica mais ou menos bem sucedida, se vai dar numa neurose, mais grave, menos grave, enfim. Então, a pergunta é muito interessante porque permite a gente entender que o sujeito não mudou tanto assim. Bom, gente, eu vou tentar fazer uma pergunta da plateia, uma pergunta da internet. A gente tem mais de 12 perguntas aqui. Eu vou tentar obedecer uma ordem de chegada e juntar umas 3 que eu acho que são parecidas aqui. Bom, a Maria Márcia diz o seguinte, Maria Rita: qual o papel da escola no caso do aluno que não pode contar com a segurança da sua família, da autoridade necessária dos pais? Isso junta com uma outra pergunta aqui, só para tentar juntar essas. Um pouquinho. Bom, o Pedro Dória faz o seguinte: qual a sua opinião sobre aluno faltar prova, pois precisa viajar? Que eu acho que entra um pouco aqui. E a terceira, que eu acho que entra junto no mesmo, acho que dá para amarrar, é o seguinte, da Isabel Marques, da Caleidos, né? Maria Rita, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a terceirização da educação dos filhos, babás, enfermeiras, motoristas, a própria escola, no que diz respeito à esfera pública que foi desmantelada pela publicidade. Então, acho que... Bom, não sei se a escola aí, vocês devem ter mais experiência do que eu. Sinceramente, acho que essa pergunta é para circular na opinião da plateia. Quer dizer, o papel da escola quando os pais não estão se encarregando da criança, não é? Eu não consigo imaginar que a escola possa fazer mais do que chamar os pais. Não é? Que mais que a escola pode fazer? Chamar os pais, alertar, discutir, sugerir que encaminhe a criança para uma terapia, mas a escola não pode, não tem como substituir isso. Não é? A escola perderia a sua função de
de ensino e educação já para socialização, etc., se ela tivesse que se ocupar do que acontece na casa da criança. Então, claro, talvez vocês tenham experiências que possam me contar, eu não sou educadora, né, mas eu acho que não vai muito além disso. A questão que vocês rirem, ela é engraçada, mas eu acho que ela é emblemática dessa ideia de encarar também a escola como uma empresa que oferece serviços e que os pais contratam e vão ver se estão satisfeitos ou não com o serviço, ou seja, o consumidor tem sempre razão, né, o freguês tem sempre razão. A ideia de faltar prova para viajar, essas coisas todas. É evidente que eu acho que a escola não pode transigir com isso, né? Eu não imagino que o Oswald tenha essa mentalidade. A minha filha estudou no Equipe, que também não tem essa mentalidade. Meu filho estudou no Logos, que também não tem essa mentalidade. Então, eu não me deparei com escolas que tratam assim o professor. Mas um dos meus irmãos é diretor de uma faculdade de alunos muito ricos, né? É uma boa faculdade, mas é de alunos muito ricos. Então, o que ele recebe de demanda de professor, será que eu posso passar para o curso da tarde porque eu não consigo acordar cedo de manhã? Professor, será que eu posso não vir no sábado porque eu sou judio, o Shabá não me permite carregar a carteirinha da escola, então eu não posso carregar nada. Então, o motivo até é religioso, mas, quer dizer, exceções, 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 porque cada um tem seus motivos privados, particulares, e mães que vêm dizer, como é que o senhor reprovou meu filho? Eu pago tão caro nessa faculdade, como é que o senhor reprovou meu filho? Tentando invocar um certo direito do consumidor, né? E ele vai me contando dos recursos que ele tem para, justamente, inverter a lógica. Por exemplo, esse banal, eu pago tão caro e como é que o senhor reprovou meu filho? Ele diz exatamente para poder oferecer a qualidade desse preço caro que você... Ele vai na lógica do consumidor, mas fala, eu não posso te vender um produto estragado. Se eu aprovar seu filho sem saber nada... Você vai ter pago, você podia ter pago qualquer porcaria de escola. Você pagou essa, eu tenho que te dar, né? Tem que garantir que o seu filho vai bem até o fim, né? Então, provavelmente vocês enfrentam essa dificuldade, mas pelo menos o Oswald não vende esse peixe, né? Há escolas que já vendem esse peixe de cara. Nós vamos dar o que você espera, o que você quer. E eu me lembro da Loli, da Laura, que foi dona do Logos, que era uma grande educadora e ficou tão desiludida que vendeu o Logos, abriu uma pousada em Petrópolis e desistiu. Meu filho estudava no Logos. E ela, enquanto o Logos era ali na Rebouças, pequenininho e tudo, ela conseguia segurar. Depois ela achou um terreno muito bom. Foi ao contrário. Primeiro ela achou um terreno no Morumbi. O Logos começou no Morumbi. E era um terreno barato, mas por ser no Morumbi, ela tinha também filhos de grandes executivos, de gente que morava no Morumbi. E um dia ela disse que... Uma vez ela disse que muitas vezes os pais iam dizer assim, meu filho foi reprovado em física, ele não vai precisar de física, meu filho vai herdar minha empresa, ele não vai precisar de matemática, ele vai ter assessores para saber essas coisas para ele, até que ela começou a dizer, então pode tirar seu filho, essa escola aqui vai formar os assessores. Né? Que é o que ela podia responder. Né? Alguém tem que saber, então eu quero formar os que têm que saber, eu não quero formar os que não precisam saber. Ela acabou fechando a escola, mas enfim... Mas não porque ela ficou sem alunos, porque ela teria os pais. Ela ficou desiludida, de fato. A terceirização da educação, eu acho que tem dois jeitos de a gente entender isso. Um é que, bom, se eu estou defendendo as mães que podem trabalhar fora, eu estou imaginando que, pelo menos para as mães de classe média, uma parte da educação vai ser feita por substitutos. A escola, babá, empregada na casa, que não precisa ser uma babá, mas é alguém que está presente, né, para se precisar de alguma coisa. Enfim, não é que a educação tenha que ser feita só por pai e mãe, seria uma coisa muito opressiva. Se as únicas figuras que têm alguma referência, alguma autoridade, que cuidam da criança, fossem... Aí eles iam ter poderes incríveis, né, o pai e a mãe. Eu acho que a terceirização da educação não é que tenha pessoas, e a sua própria escola, que também complementa a tarefa, e às vezes assim, a mãe põe a filha numa escolinha de arte, numa escolinha de futebol, isso também é educar, né, o filho para o esporte. A terceirização é quando justamente a mãe e o pai abrem mão da sua responsabilidade e deixa que o motorista que resolva, a empregada que resolva, a escola que resolva, a professora de balé que resolva. É evidente que aí está terceirizando
porque está abrindo mão da sua responsabilidade. Acho que, fora isso, eu só teria a dizer, não tem a ver com a terceirização da educação, mas tem a ver com uma certa obsessão competitiva que está na nossa sociedade, que eu não acho que o melhor que os pais podem fazer para os seus filhos é encher a agenda deles de manhã até de noite, de cursos, para que eles se preparem e saiam lá na frente, na corrida, por melhores colocações que eles vão enfrentar no futuro. Porque o que a criança precisa muito é de tempo à toa para fazer nada. E fantasiar, e sonhar, e inventar brincadeiras, e exercer a imaginação. E quando eu estava escrevendo O Tempo e o Cão, que justamente a minha hipótese era que essa temporalidade, essa vivência do tempo acelerado, e a gente acaba impondo isso para os filhos, acorda cedo, hoje é aula de balé, amanhã é aula de computação, depois de amanhã é aula de inglês, depois é aula de futebol, depois é aula de tênis, de noite tem que fazer não sei o quê, porque assim que vai virar um profissional de ponta e sair na frente, na corrida imaginária que está na nossa cabeça, né? Eu li uma pesquisa do King's College, em que adolescentes que foram muito ocupados desde criança tinham mais tendência à depressão. Porque falta vida interior. Essa banal expressão antiga e romântica, vida interior. Falta espaço para a chamada vida interior, que são as atividades da imaginação, que são as que dão sentido à vida, são as que inventam prazeres da vida, são as que colocam sonhos que vão tornar a vida interessante. Enfim, nós não podemos roubar isso dos nossos filhos. Um pouco de tempo ocioso. E no fim de semana também não tem que ser assim. O bom fim de semana é aquele que de manhã vai no clube, depois vai para o cinema, depois vai para o McDonald's, depois vamos ver jogar videogame. A criança não consegue estar sozinha, não consegue se ocupar consigo mesma, não consegue inventar nada. E nem ao menos vai ser o profissional tão bem sucedido, porque vira um adulto um pouco robotizado, sem iniciativa, né? Mas isso só porque veio a coisa da terceirização, eu lembrei, não foi perguntado, mas eu lembrei disso. Mais alguma pergunta da plateia? Lá no fundo? Sandra, lá no fundo. Lá no fundo mesmo. Precisa de um microfone lá. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que é assim, gostaria de saber a sua definição, assim, ou como pelo menos você sente no seu consultório, na sua vida clínica, que as pessoas definem família, porque antigamente era muito fácil, tinha um pai, uma mãe e os filhos. E hoje em dia, nessa nova composição, o que cerca esse conceito família, né? Eu acho isso um pouco vago na minha vida, eu tenho uma vivência bem ampla nesse novo jeito de morar, esse novo jeito de viver. E uma outra pergunta seria como a gente reage em relação a essas babás e essa interferência, quando essa interferência é imposta, né, e não escolhida. Assim, no caso de pais separados, onde a criança tem que sempre, sim, estar acompanhada de uma babá, independentemente da vontade da outra parte. Não sei se eu entendi, mas... o que é família, eu acho que era um pouco o que eu tentei estabelecer de começo. Eu não acho que tenha uma forma rígida. Eu acho que a família pode se definir por uma estrutura que, evidentemente, é de parentesco. Você não junta um grupo de amigos e chama de família. Você pode até dizer, são todos meus irmãos, nós somos como uma família. Mas algo daquilo que a gente chama de família tem uma estrutura de parentesco, né? Avós com netos, pais com filhos, uma tia que também pegou um sobrinho para criar, órfão. Mas, enfim, algo do parentesco define a família e algo dessa, pelo menos, 2 gerações. Não é? Também, se é só uma geração só, talvez a gente não possa chamar de família. Não é? Então, eu acho que a definição é muito singela, para a gente não ficar dizendo, então, isso não é família. Vamos incluir o máximo que der para incluir, se essas 2 condições estiverem cumpridas, não é? O parentesco e as 2 camadas geracionais, sejam elas ocupadas por quem for, não é? E a gente encontra na clínica, já que você pediu para falar da clínica, pessoas que se sentiram muito bem acolhidas em família, e em que às vezes não tinha nem o pai nem a mãe. Às vezes criados por avós e tios, por exemplo, não é? E podem até ficar, puxa, que pena que eu não conheci meu pai, que pena que minha mãe morreu cedo, mas eu tive família. É diferente.
perder os pais e não ter família, né? Então, é nesse sentido, acho que se tiver pelo menos 2 camadas geracionais, em que uma se responsabiliza pela outra, e uma estrutura mínima de parentesco, você pode chamar de família, e daí vamos ver como é que cada família se vira com as suas excentricidades, né? Porque nenhuma família é normal. Isso a gente sabe, né? A família normal é sempre a dos outros, né? A nossa a gente sabe muito bem que não é. A coisa das eu não entendi muito bem se você está dizendo, por exemplo, você se casa com alguém que já foi casado e que quando está criança tem que estar sempre a babá. É isso mesmo. Entendi. Bom, tem algo que eu penso que faz parte dessa insegurança dos pais de não saber como lidar com criança, não saber como lidar com seus filhos. Então, quando nasce a criança, tem que ter uma enfermeira, para quem pode pagar, né? Claro, estou falando porque os pobres continuam sabendo improvisar muito bem, e criam os filhos dele com tanta saúde, tendo um pouco de... não passando fome, criam seus filhos com tanta saúde quanto os nossos. Mas, em quem pode pagar, eu tenho escutado isso, eu fico... Primeiro, nasce a criança, tem que ter uma enfermeira em casa. Como se a mãe não desse conta, enquanto está na licença maternidade, de acordar, dar de mamar, trocar de fralda, dar o banho. Se não é uma enfermeira, tem que ser uma babá muito experiente, que tem que acordar de noite, quer dizer, ela tem que estar no quarto da criança, né? A mãe, a criança e o pai, não dá, né? Depois, não fazem nada sem a companhia de uma babá. Quer dizer, uma história engraçada, besta, de avião, num voo internacional, sentada num lugar bom, que para mim estava bom, porque tinha lugar para a perna, aquelas coisas que você escolhe na internet, senta ali, e tinha do meu lado uma mulher e a babá com uma criança. E essa mulher pediu se eu podia trocar de lugar. Eu falei, eu não gostaria de trocar esse lugar aqui, eu escolhi, não, para o meu marido poder sentar do meu lado. E eu perguntei, mas por que então que a babá não senta lá? Porque eu quero que o meu filho também fique junto. Então, por que a senhora não fica com seu filho no colo? Aí ela me olhou e desistiu de negociar comigo. Ela achou que eu era uma pessoa de outro planeta. Como é que eu ia imaginar que ela que ia cansar os braços, ou ficar com fralda molhada? Para isso ela tinha uma babá na viagem internacional, não é? O filho ela pegava quando era gostosinho, não é? Agora, só para a gente não ficar tão chocada com como são os nossos tempos, talvez vocês tenham lido um livro de uma historiadora chamada Elizabeth Badinter, que tem um livro que chama O Mito do Amor Materno. É um livro que saiu aqui nos anos 90. Parece que a pesquisa dela nem é tão rigorosa, mas os fatos que ela vai pegar em arquivos, etc., são interessantes. Do final do século XVII para o XVIII, na Europa, surgiu entre as mães, pelo menos das famílias mais perto da nobreza, as primeiras luzes, não é? As primeiras brotos da filosofia das luzes que viria a emancipar o sujeito da tutela da igreja, do monarca, etc. Mas o primeiro feminismo, assim, ainda incipiente, trouxe entre as mães de famílias abastadas a ideia de que essa função animal da maternidade desvalorizava a mulher, que a mulher devia estar nos salões, que a mulher devia cultivar literatura, cultivar as artes, etc., né? E surgiu a terrível cultura da ama de leite. Mas a ama de leite não era só, como também aqui no Brasil, mas aqui era família extensa, uma escrava na casa que amamentava para a mãe não deformar os seios na amamentação. Muitas vezes era uma camponesa pobre, a quem a mãe entregava o filho nos primeiros anos de vida para ser amamentado, e ela mandava um dinheiro e ia buscar o filho 3, 4 anos depois. Ou seja, a ideia de que a mãe só pega o filho para posar, para sair bem na foto, né? E ela então conta de relatos de crianças que, às vezes até, se a mãe era mais rica, moravam dentro do palácio, por exemplo, e tinha ama de leite lá, e a criança vinha para a mãe, isso vocês vão ver no romance do século XIX, a hora em que a duquesa vê as crianças. Aí a criança vem, toda empoadinha, toda arrumadinha, a duquesa, que bonitinho, vem aqui, a mãe dá um beijinho, tchau, pode levar, né? Então isso não é, quer dizer, talvez até o que é novo entre as classes abastadas no mundo ocidental é a mãe de família rica,
que se ocupa dos filhos. A mãe de família rica que não se ocupa dos filhos é uma tradição, que terceiriza a educação. Não quer dizer que eu acho bom, mas estou dizendo que, podendo não se ocupar dos filhos, a não ser nessa fase em que a ideologia do amor materno foi muito forte, né, que criou essa mãe de família que fica em casa e que gosta e que cuida e que pelo menos se sente na obrigação de cuidar, mas a mãe podendo não cuidar, é mais forte essa tradição do que a tradição de cuidar, nas famílias ricas. As outras cuidam porque tem que cuidar. E aí tem as melhores, as piores, as que cuidam com amor, as que cuidam sem vontade, as que cuidam com crueldade, as mães perversas, aí você encontra de tudo, né? Bom, eu vou juntar agora duas perguntas que vieram da internet aqui, que eu acho que estão na mesma família, e depois tentar fazer uma pergunta do Renato, caso dê tempo, que já mandou 3 perguntas bem interessantes aqui. Bom, o Carlos Alberto diz o seguinte, pergunta, quais os limites que os pais devem colocar aos seus filhos no que diz respeito à vida sexual? E isso junta com a pergunta da Helena, que é o seguinte, você especificaria algo em relação às famílias homoparentais, casais homossexuais? Acho que as duas... Bom, limites à vida sexual dos filhos. Eu acho que se os pais não incentivarem o exibicionismo e a sexualidade precoce dos filhos, já está muito bom. Porque a sexualidade deles vai se manifestar, então, na hora que tiver que se manifestar, e se os pais não ficarem, já tem namoradinha, e não sei o quê, e quem é a namoradinha, e quem é o namoradinho, e não ficarem empurrando para isso, vai haver Claro que hoje em dia as crianças fazem sexo muito mais cedo do que a minha geração. Não é? Precisam de orientação, precisam de limite, mas o que eu acho grave hoje não é que as crianças possam, os adolescentes possam ter uma vida sexual desde que a adolescência começa a se manifestar com força, porque muitos têm mesmo. O que me parece grave é essa cultura de fazer, principalmente das nossas meninas, mini sexy symbols. Não é? Isso é grave. Vocês devem ter visto hoje no jornal uma reportagem que fala de sutiã com enchimento para crianças de 6 anos. Não é? Quer dizer, em algumas lojas para a criança sentir que ela está vestida igual a mamãe. Claro que a criança quer vestir igual a mamãe. Mas é engraçado porque a criança que brincava de vestir igual a mamãe, numa sociedade mais tradicional, ela não virava uma sexy symbol, ela virava uma coisa engraçada, né? Ela pintava a boca, ela punha um vestido maior, grande para ela virava uma caricatura de adulto, né? Uma caricatura cômica de adulto. E lá brincava com as outras menininhas. Se ela hoje quer brincar de ser a loira do Tchan, e a mãe acha bonito, não é? A coisa é séria. Vocês devem ter visto o Pequena Miss Sunshine, aquele concurso de Miss, não é? O horror que é a erotização daquelas meninas, precoce. Não é? E daí a gente fala, a nossa sociedade está ficando pedófila. Bom, com a nossa anuência. Não é? Nós oferecemos nossas filhas de 5, 6 anos como gostosinhas. Não é? Quer dizer, então, eu acho que aí é que tem que... Quer dizer, a criança ser tratada como criança no seu corpo, que é sempre erotizado, isso Freud descobriu, não é? Que é um corpo de prazer, mas que é outra ordem de prazer. Ela não tem ideia do que é a sexualidade adulta. Mesmo que ela veja, às vezes, na novela, uma cena de sexo, ela não tem ideia. Porque ela não tem, nem organicamente, aparato para isso e nem mentalmente. Então, não é para acontecer isso. Não é? E outros... Quer dizer, quando eu dei o exemplo da criança que queria fazer uma festa sem os pais. Não é? Quer dizer, tem limites aí muito claros que não é para incentivar que eles tenham, no convívio que vai se erotizando com os seus iguais, a mesma liberdade que os adolescentes mais velhos e que os adultos tenham. Não é? E isso vai se regulando se os pais tiverem um pouco de bom senso. Não tem nenhuma regra para dizer, não pode com 15, mas pode com 16. Eu, sinceramente, não sei. Não é? E tenho a experiência dos meus filhos e acho que o importante é dizer, usa camisinha. Não é? E poder conversar. Mas não empurrar os nossos filhos para a vida sexual. Porque é isso que a cultura faz. Não é? Empurrar os nossos filhos para a vida sexual. Aí eu acho que é importante barrar isso. Né? Quanto às famílias homoparentais, como eu não acho que a homossexualidade é uma doença, a pergunta que eu mais ouço e que os meus pacientes homossexuais também ouvem é: mas e se a criança ficar homossexual?
Bom, se você não tem preconceito com homossexualidade, você não acha que é grave que a criança fique homossexual. E não é garantido que vai ficar. Não é? Eu tive uma paciente, que agora já terminou a análise, que fez um percurso que me deixou muito admiradora dela, que numa cidade pequena do Sul, ela vinha fazer análise em São Paulo, mas mora numa cidade pequena do Sul, vivia com a sua companheira, resolveram ter filho, a companheira fez uma inseminação artificial. Vocês sabem que isso acontece, não é o único caso, eu estou contando isso porque eu acompanhei o tempo todo. Tiveram as crianças gêmeas, e na maternidade ela percebeu, ela, claro que estava preparada para o que ela ia enfrentar. E a única coisa que eu disse a ela foi uma coisa que eu ouvi uma vez, vocês vão acreditar, não era sobre homossexualidade, eu ouvi isso uma vez do Lula. O Lula, numa reunião de campanha, no tempo que ele perdia todas, quando alguém falou assim, essa eleição é a eleição do Lula com o Fernando Henrique em 94. É a disputa entre o encanador e o filósofo. E o Lula respondeu, mas talvez o país precise mais de um encanador. E, na conversa com ele disse uma coisa que eu achei muito sábia, independente de quem é lulista e quem não é. Ele falou, o preconceito é que nem gripe, ele pega em quem está vulnerável. Se você acha realmente que você é menos naquilo, o preconceito te atinge. Se você não acha, não te atinge. Então, essa moça, eu estou usando esse exemplo porque o preconceito é que nem gripe, ela realmente não tinha questões com a homossexualidade dela. Então, na maternidade, a companheira é que engravidou. Ela era claramente o polo masculino do casal. Na maternidade, quando ela chegou no quarto, havia já uma certa curiosidade de enfermeiros de você é irmã dela, você é tia. E ela diz, não, nós somos companheiras e eu sou o polo paterno dessa família. Com medo de apanhar. Né? E o fato de que ela falou disso, nós quisemos muito, nós estamos muito felizes. O quarto delas virou uma espécie de, claro, tem a curiosidade também, um lugar de visitação naquele andar. E elas receberam flores, e elas receberam presentes, elas foram super bem cuidadas. E elas conseguiram, na justiça, o primeiro caso, pelo menos na região, não sei se é no Brasil, em que as crianças não estão, crianças de casais homossexuais, né, não estão registradas como filhas da mãe e pai desconhecido. Ou, se fosse um casal homem, pai e mãe desconhecidas. Estão registradas como os filhos de fulano e cicrana. Sem discriminação de pai e mãe, mas ela conseguiu isso na justiça. Não é? Agora, o interessante, só para contar, está meio longa essa resposta, mas que tiveram gêmeos. A menina está ali com as mães, né? A mãe e a Pami, como elas chamam, e o menino poderia ficar um menino feminino. Né? Só tem mulher em casa, ele podia ficar um menino feminino, podia se tornar homossexual. O menino, a partir de 1 ano, de alguma forma, a diferença entre masculino e feminino foi transmitida por essas duas mulheres. Porque esse menino, com 1 ano e pouco, ele pegava todos os brinquedos do menino, entrava no quarto, fechava a porta e falava, vocês agora não. Ele defendia um território masculino para ele. E foi fazendo, eu acompanhei até os 4 anos desse menino, foi fazendo um percurso de identificações com os pais, os amiguinhos, o avô, foi escolhendo o modo como ele entendia o que era ser um menino, mesmo tendo 2 mulheres em casa. Então, é isso que eu posso dizer para vocês. Eu acho que esse é um terreno ainda muito virgem, muito pouco explorado, a gente não vai saber, vai precisar de muitas gerações para a gente entender o que vai surgir, mas eu não vejo com alarme e vejo histórias bonitas. Enfim, obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta na plateia? A Jo aqui, depois uma lá. Então faz as duas. Tá bom. Faz as duas. Jo, e depois tem uma lá no fundo. Lá. Maria Rita, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da família contemporânea nesse fenômeno bullying, né, que tem sido muito falado, né? Eu acho que existe aí um momento de muitos questionamentos e de muitas dúvidas também, né? Acho que acaba tudo virando bullying, né? Enquanto a Sandra leva lá, eu vou juntar a pergunta da Jo com uma pergunta da internet, do Tomás Renault, nosso aluno aqui, que fala, relembrando os fatos muito tristes ocorridos essa semana, garotos que faleceram, e o assassinato em massa ocorrido hoje no Rio de Janeiro. O motivo de tal atitude pode ser relacionado ao bullying escolar? Alô? Tá ouvindo?
A minha pergunta tem a ver com o que aconteceu no Rio de Janeiro. A semana, hoje na hora do almoço, estava almoçando num boteco e estava a televisão ligada no Datena, e tinha o Datena e a secretária de Assistência Social do Rio de Janeiro discutindo. Então estava um horror a discussão. E a secretária do Rio de Janeiro dizendo que era culpa da família, porque na periferia não tem mais a família, então por isso que está acontecendo essas atrocidades. E o Datena falou, é isso mesmo, então tem que pôr polícia. Então quase que uma polícia substituindo o papel da família. Então, pegando, acho que a pergunta da companheira, como que também o discurso dessa família, talvez mais tradicional, se torna ideológico e um instrumento de exclusão do outro também. Então se você não tem família, você não faz parte da sociedade, você deve ser retirado ou controlado pela polícia. Essa era a ideia que estava na televisão hoje, na hora do almoço. Então, como esse discurso cai para isto também? Bom, a primeira talvez seja um pouquinho mais fácil. Deixa eu só contar o que aconteceu hoje. Como eu fui cedo para o consultório, eu vi essa notícia na internet, só no resumo que a UOL faz, e não vi mais o resto do dia. Então, eu sei que foi um rapaz de 24 anos que entrou e talvez tenha sido um ex-aluno, reprovado, e matou 9 pessoas. Eu sei do horror. Mas a Record me ligou quando eu estava vindo para cá, sabendo se eu queria falar num debate, né? Eu não estou em condições de comentar por desinformação. Amanhã, provavelmente, eu vou ver no jornal, vou ler com calma, mas... que é quer dizer, esse tipo de assassinato em série que a gente fala, lá nos Estados Unidos é que acontece. Sei lá por quê, mas o problema desse tipo de padrão é que a mídia cria um efeito identificatório. É perigoso a propagação disso. Nas semanas próximas, acho que as escolas deviam ter, sim, talvez nesse momento, polícia e detector de metal. Porque o efeito de propagação é muito estranho, um efeito histérico na sociedade. Surge um tipo de crime e, de repente, ele começa a surgir. Pipoca, né? Agora, não tenho a menor ideia do que aconteceu, não posso interpretar. E é evidente que não é porque a escola é de lugar pobre, embora os lugares mais pobres, o poder público se omite e a criminalidade é maior. Isso não tem nada a ver com porque as pessoas são piores, não é? Se o poder público se omitisse aqui, isso também aconteceria, não é? O impulso de violência existe em todos nós, não é? Então vamos falar da outra forma de violência, que é o bullying, que é justamente algo que acontece nas escolas das famílias mais abastadas, para ver que existem formas muito sutis de violência. Primeiro, acho que tem uma coisa que é importante, é que talvez muitos de vocês aqui, um porque era gordinho, uma porque tinha cabelo crespo quando a moda era cabelo liso, outra porque era mulata, outro porque não tinha namorado. Muitos de vocês, um porque era magro demais, no caso de uma amiga minha, que falava, hoje em dia falam de bullying, eu passei o tempo todo escolar sendo chamado de tábua de passar roupa, uma hora você nem liga mais. Então, quer dizer, esse tipo de crueldade infantil, que é da infância, ela existe, e é claro que cabe aos pais e professores desestimular, né? Eu imagino que talvez o Oswald tenha menos bullying do que um colégio que a norma é estimular a competitividade, por exemplo, os alunos. O Equipe, onde minha filha estudou, ela até disse, tinha um bullying ao contrário, um bullying de esquerda, a gente jogava bolinha de papel na menina que tinha uma jaqueta de marca. Mas aí não era um massacre, né? Assim, não era levar ela ou a sair da escola, a querer morrer, né? Agora, então, criança que é cruel com outra criança, que vai pegar justamente a mais frágil, a mais feia, a míope, a orelhuda, a que tem cabeção, a que não joga futebol direito, é da infância e é algo que nos cabe civilizar, não é? Não permitir, tentar criar outras formas de sociabilidade. Eu acho que tem escolas que são mais bem sucedidas que outras nisso, não é? O que me alarma muito é quando a escola se omite, não é? O ano passado eu estava nos Estados Unidos e eu li no jornal a história de um suicídio de uma adolescente que foi vítima de uma discriminação pesadíssima na escola, uma filha de família de descendência polonesa. Ela tinha namorado, o ex-namorado de uma menina, e essa menina orquestrou e ela se queixava, os pais iam falar na escola, e a escola não é com a gente. Aí vem essa ideia da escola como empresa, que é a sua filha que tem que saber se defender. E recentemente alguém falou isso,
alguma escola aqui no Brasil de um adolescente que eu não sei se matou, se queixou, se tentou suicídio, da escola dizer, ele tem obrigação, a gente não tem culpa se ele não sabe se defender, vocês que têm que ensinar ele. Não é como se uma criança sozinha, numa idade que ela é tão dependente de aceitação dos outros, soubesse se defender, não é, de uma humilhação feita por um grupo grande. Não é? E essa menina, essa notícia que eu tive nos Estados Unidos, que eu li, é que ela tinha se suicidado. Então, a omissão da escola, quer dizer, o fato de que uma escola não consiga evitar bullying não me convence. Quer dizer, que não possa chamar a classe para conversar, desmoralizar essa ideia, criar outros valores, botar a palavra para circular, mostrar que cada um tem, sim, um defeito que podia ser causa de bullying e não é. Enfim, a escola, como é na escola que acontece, eu acho que a escola não pode ser omissa com isso e dizer não é problema nosso, isso é coisa que acontece lá na hora do recreio, de jeito nenhum. E o papel da família... Quer dizer, claro que muitas vezes a família não sabe, o pai e a mãe não sabem que o seu filho está indo humilhar um outro. Não é? Sabem quando a criança é humilhada, que vem se queixar, mas não sabem quando outro dia, um pai, cujo filho é um menino mais tímido e estava sendo humilhado numa festa, e o pai chegou lá e deu uma bronca nas crianças, dizendo, vocês não têm vergonha? Para com isso, em vez de ser amigos, vocês querem... E as mães foram reclamar com o pai, que deu, ninguém dá bronca no meu filho. Como assim? Você falou alto com o meu filho. Porque as crianças, quando foi um pai desconhecido dar bronca, elas ficaram intimidadas. Não era o pai delas, não era um outro. As mães, em vez de dizerem, puxa, o que aconteceu? Desculpa, estavam tratando mal o seu filho, foram todas reclamar desse pai. Então tem aí uma superproteção e uma ideia de que meu filho é sagrado e meu filho, acima de tudo, que é claro que você cria monstrinhos. Não é? Se você não admite numa festa que um pai que não é você ou seu marido foi reclamar com seu filho porque você ou não estava vendo ou não estava presente, mas seu filho estava se comportando mal, se você acha que você tem que tirar satisfação, então você acha que seu filho não pode sofrer restrições do mundo. Só você pode impor algumas restrições mínimas com muito amor. O mundo não pode. Ora, o que ele mais vai sofrer é restrições do mundo, ele que se prepare. Não é? Porque passado o momento em que o papai e a mamãe vão proteger, ele vai ter que se ver com o mundo. Não é? E aí pode ser que ele vire a vítima do bullying, porque ele é mal educado, porque ele é grosseiro, bullying no sentido de exclusão, né? Que ele vire a criança ou adolescente rejeitado. Né? Então, acho que a superproteção e o incentivo, às vezes, da competição. Né? Pais que criam os filhos, meu garoto, ninguém pode com você, você é o máximo... Está criando uma criança propensa a se impor e abusar de outra criança. Né? Bom, gente, eu acredito que devam ter outras perguntas. Maria Rita, tem várias perguntas na internet que não vão ser possíveis, então dizer a Vilma, a Adélia, o Fábio, o Renato fez várias perguntas que acho que desdobrariam muitas coisas, não tem como dar conta. Eu queria agradecer você, agradecer todos os presentes que nos acompanharam pela internet também, pela ótima conversa que pudemos ter. O ciclo de palestras Biscoito Fino terá mais 2 convidados muito especiais nesse primeiro semestre. O jornalista Caco Barcelos, apresentador do programa Profissão Repórter, da TV Globo, e o jornalista esportivo Juca Kfouri. Em breve divulgaremos as datas. A partir da próxima semana, o vídeo com a palestra da Maria Rita Kel estará disponível no site da escola. Boa noite a todos. Muito obrigado, Maria Rita. Muito obrigada, adorei. Muito obrigada.